Muito boa noite, mulherada. Como estamos? Eu falei que vocês podiam vir quente, que eu tava fervendo, mas tá um frio aqui no Rio Grande do Sul que vocês não podem imaginar. Só quem tá por aqui mesmo para saber e para entender essa loucura que estamos vivendo. Todo mundo me ouve bem, todo mundo me enxerga, me vê e me ouve. Sim. Então, muito boa noite, mulherada. Vamos começar hoje mais uma das nossas aulas de aquecimento para nossa imersão Mulheres e Inteligência Artificial, que vai acontecer no dia 2 de julho. A gente está fazendo uma série de lives aí, de aulas de aquecimento junto com vocês, exatamente para a gente já chegar lá na imersão com muito resultado, você já tendo testado, colocado a mão, perdido o medo da inteligência artificial. Então, vamos começar nossa aula na noite de hoje, nessa terça-feira. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar falando com vocês é que o tema da nossa aula de hoje é sobre uma síndrome que muitas de nós a gente já veio a passar, né? E eu, inclusive, entendo por que a gente passa por ela, né? Que é a síndrome do só eu sei fazer. Muitas vezes ao longo da vida as pessoas olham e falam: nossa, você está sobrecarregada, você está fazendo muita coisa, você precisa diminuir o ritmo. Vira e mexe, a gente ouve isso. Mas as coisas precisam ser feitas, efetivamente, né? A gente precisa realizar, alguém tem que fazer. E muitas vezes a gente tenta delegar essas atividades, a gente tenta entregar, passar para outra pessoa, um funcionário, dividir esse peso, e no fim das contas acaba fazendo a gente perder mais tempo, porque a gente tem que fazer tudo de novo, a gente fica frustrada, porque não consegue executar e não consegue ter aquela mesma atitude, aquele mesmo resultado que a gente teria se fôssemos nós. Isso faz com que o tempo a gente fique falando isso na nossa cabeça. Mas é que ninguém faz do meu jeito. É que só eu sei fazer isso. É que só eu entendo do meu cliente. É só eu. E a gente se conta essa história. Então, a nossa aula de hoje, ela vem exatamente para você que sente que tudo depende de você. E você sabe que está tudo contigo, que a carga está toda com você. Mas ao mesmo tempo em que é difícil esse delegar, em que a gente tem esse medo, em que a gente tem essa insegurança, por outro lado, a gente também sabe que precisa transformar algumas tarefas que são repetitivas em processos mais inteligentes. E é exatamente isso que ao final da aula vocês vão sair sabendo fazer. Então, hoje vocês vão conseguir entender o que vocês já podem delegar hoje para a inteligência artificial, como estruturar melhor esses comandos efetivamente e como transformar uma tarefa que ela é reincidente, que ela é repetitiva, em um processo mais inteligente para que vocês consigam reproduzir sem todo esse peso e contar aí com a IA. Mas hoje a gente está nesse passo 2 do nosso caminho até a imersão, né? Então a gente tem hoje essa nossa aula. No dia 30, a gente também, na próxima terça-feira, às 8 da noite, nós também vamos ter uma aula que mostra os erros ao tentar usar inteligência artificial. Então, o erro de quem já tentou, quem já começou a colocar o que deu errado e como que a gente pode evitar para que isso não se repita. E chegamos lá no dia 2 de julho, 7h30 da noite, que nós vamos fazer a imersão Mulheres e Inteligência Artificial, que vai ser pela primeira vez na história, feita online e de forma gratuita. Essa é uma imersão que ela sempre acontece presencialmente, já rodou aí o Brasil, e agora a gente está indo fazer ela online e vai poder dividir isso com vocês gratuitamente, sem nenhuma barreira de acesso. Mas então, para quem não estava na aula anterior, ou até mesmo para quem estava, e a gente aproveitar para recapitular um pouquinho do que a gente viu, vamos dar uma olhada no que a gente aprendeu na última aula. Mas antes eu queria me apresentar. Eu sou a Andrea Franco, eu atuei nos últimos 15 anos transformando ideias em dinheiro com tecnologia. O meu trabalho sempre foi pegar um problema que a gente tem e achar uma forma de resolver isso. Durante muito tempo, a forma de resolver isso era criando aplicativos, era criando produtos digitais. Então, eu atuei aí em muitos mercados diferentes, em muitos negócios diferentes, construindo produtos, construindo serviços. Trabalhei muito no mercado financeiro, acho que um dos projetos que vocês mais usam, que eu trabalhei, foi o projeto do Pix, né, em parceria com o Banco Central. Então, ao longo aí da minha carreira, eu atuei em mais de 100 projetos de tecnologia, já impactamos mais de 2.500 pessoas com os treinamentos e mais de 30 empresas de diferentes nichos e segmentos. Então, que nem eu brinco, eu não sou professora de astronauta, não estou aqui ensinando vocês a irem para a Lua sem nunca ter subido num foguete.
efetivamente, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês foi construído ao longo desses anos de carreira, que antes não era inteligência artificial, era tecnologia de outro jeito, mas agora com a IA a gente removeu essa barreira de acesso, e é exatamente isso que a gente viu na semana passada. Na semana passada, a gente viu que, pela primeira vez na história, qualquer negócio consegue ter o mesmo arsenal de gestão que antes eram das grandes corporações, das empresas que eu trabalhei anteriormente. Toda tecnologia, toda inovação que saía, caía primeiro na mão de quem? De quem tinha dinheiro para pagar, de quem tinha como botar muito investimento, quem tinha colocar muita equipe, e agora com a inteligência artificial isso muda, porque quem é muito grande não se mexe, quem é muito grande não consegue se movimentar na velocidade que precisa para chegar antes, porque quem chega antes bebe água limpa. E as pequenas empresas, as empresas e as pequenas empresas são as que estão tendo mais resultados mais rápido com a inteligência artificial. Então, antes aquilo que parecia muito distante, muito difícil para a gente conseguir fazer, com a inteligência artificial se torna uma realidade, se torna uma viabilidade. E aí a gente olhou alguns exemplos, como o exemplo de criação de site, que antes a gente precisaria ter um investimento muito grande de várias pessoas para fazer, e agora, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer, inclusive no modo gratuito. Eu mostrei várias alunas da site, várias alunas que fizeram a imersão e já estão com seus sites. Temos aqui, inclusive, algumas conosco. A Renata, por exemplo, está por aqui. A Rose, as meninas fizeram efetivamente seus próprios sites usando inteligência artificial. Também vimos sistemas de gestão, que antes a gente precisava pagar assinatura, ou se a gente queria construir do nosso jeito, tinha que investir muito. E agora também, com a IA, a gente consegue fazer essa construção de um sistema personalizado nós mesmos, tá bem? E a gente também viu a construção de identidade visual, que antes, para a gente ter uma identidade visual, eu até falei um pouquinho disso essa semana ali no Instagram, que é o nosso branding, né? Quais são as cores da nossa marca, tipografia, que tipo de imagem que a gente quer passar, a gente quer ter uma tipografia mais inovadora, mais elegante, mais minimalista. Antes, para a gente fazer isso, a gente precisava ter uma equipe, ou pelo menos contratar um designer especialista nisso, e o custo no mínimo, que nem eu brinco, no dia da feira, no dia 30, no dia de pagar a folha, no mínimo a gente ia investir ali cerca de 3 mil reais para fazer esse investimento. E hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue executar essas atividades, se bem instruídas, se com profundidade, para atingir o mesmo objetivo. E eu hoje, inclusive, vou mostrar algo novo, algo inédito, que eu recebi ontem, 00:50, foi exatamente esse o horário, e eu falei, eu vou mostrar amanhã na imersão para o pessoal isso, que é exatamente um design system que foi feito pela Amanda. A Amanda, ela fez a nossa imersão e ela assistiu uma aula gratuita que eu dei sobre como usar o Lovable, que é uma ferramenta, né, de criação de sistemas, e o cloud para construir uma identidade visual. Ela pegou o prompt que a gente passou, foi fazendo adaptações. O prompt é o comando, é o que a gente fala para IA, foi respondendo um questionário que a gente montou. Por quê? Porque se a gente vai lá na IA e fala assim, cria um design system para mim, ela vai entregar qualquer coisa. A gente precisa tratar a inteligência artificial com profundidade, é isso que hoje a gente vai aprender a fazer, como delegar para ela esse tipo de atividade. E a Amanda criou toda a identidade, esse é o brand book que a gente chama, né? Todo o design system dela. A paleta das cores dela, que é a cara dela, inclusive, né? Que é super enérgica, que é super energia, super inovadora, super animada. Como que é a assinatura, quais são as texturas, as logos que a marca dela tem, a linguagem visual que ela tem, algumas peças já aplicadas. Então, tudo isso, ela foi conduzindo, ela decide, a IA executa. Os botões, como que é o botão para ela, quando ela estiver, né, ali dentro de um site, para criar o site dela, para criar um aplicativo, para ela criar um aplicativo ela mesma, para entregar para o cliente dela, isso ser o diferencial do trabalho dela. Então, tudo isso ela criou, olha aqui, ó. Tudo isso ela criou com o apoio da inteligência artificial, ela conduzindo, ela liderando, ela se comunicando com a IA, que é exatamente o que nós vamos ver no dia de hoje. Então, semana passada a gente acabou passando um pouco por isso. Deixa eu voltar para cá, para a nossa apresentação. Nós passamos um pouco por isso e, recapitulando, agora vamos entrar efetivamente no motor de aceleração, que foi o que nós vimos que a IA pode ser, que é muito além do chat GPT. Usar a IA para fazer perguntas, para conseguir
ter respostas mais rápido, como eu falo, como um Google otimizado, já é um excelente caminho, porque a gente já economiza tempo, a gente já consegue fazer muita coisa dentro desse modelo. Mas aí a força dela está exatamente em a gente usar ela como um segundo cérebro, usar ela como braços que a gente tem que nos ajudem a fazer. E é isso porque hoje a gente vai entender como a gente delega isso para a IA. E a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é: a IA não vai resolver o caos. Ela vai explicar, vai fazer aquilo que vocês conseguem explicar para ela. Muitas vezes eu ouço, quando eu estou conversando sobre gestão, sobre inteligência artificial aplicada, mas eu já tentei usar esse negócio de IA e não funcionou para mim, veio um negócio todo estranho, ficou ruim, não gostei, não é para mim, não funciona para o meu tipo de negócio, não funciona para o meu tipo de cliente, não funciona para mim. E sempre que eu ouço isso, por trás, o que eu consigo enxergar é que muitas vezes isso aconteceu porque a gente acabou não dando tanto contexto para a inteligência artificial, a gente não conseguiu explicar muito bem para ela o padrão que a gente esperava, a gente não mostrou exemplos, não definiu o que era algo bom e algo ruim, e nem disse, né, qual era o resultado que a gente esperava. Então, imaginem, se eu disser para vocês assim, por exemplo, Laci, por favor, me traga uma xícara de café. Provavelmente, ela se vai levantar, vai ir na cozinha, vai pegar uma xícara e vai colocar café dentro. E vai me trazer. Quando ela me entregar, eu vou falar assim, botou açúcar? Ela vai dizer, não, você não pediu açúcar. Ela vai voltar, vai botar açúcar. Então eu vou falar, mas você botou leite? Mas botou pouco? Não, você não pediu. Com a IA, a comunicação é a regra, é a chave. Se a gente não consegue dizer para ela o que a gente espera, ela não vai conseguir devolver para a gente aquilo que a gente espera para mais, né? Que é o interessante da IA é isso, ela geralmente é proativa. Você pede uma coisa, ela te entrega o que você pediu e um pouquinho mais. Então, a comunicação é extremamente necessária, do mesmo jeito que quando a gente vai treinar uma funcionária nova. Se hoje entra alguém na empresa, eu preciso dizer para ela qual o contexto da empresa, quem é meu cliente, o que eu entendo que é qualidade, o que eu não entendo que é qualidade, o que é um critério para mim, o que não é um critério. Então, com a inteligência artificial, precisa ser da mesma forma. E aí tem uma frase que eu brinco, é: se nem eu sei direito o que eu quero, imagina a IA. Como é que a IA vai saber o que eu quero se eu nem eu estou sabendo direito explicar para ela? Então, por isso que é tão importante a gente conseguir dar esses contextos para a inteligência artificial. E aí, pensando nisso, a gente criou uma escada que leva a gente do pedido solto, quando a gente faz um pedido solto para a IA, para delegar algo para a IA, até uma automação completa. Tem um método para a gente chegar lá. Tem um método claro. E a outra forma que a gente pode falar é do caos, né, da esperança até a estratégia. A gente sai da esperança que tudo dê certo quando eu peço para IA até efetivamente usar ela com estratégia. Então, qual que é o primeiro passo do degrau que a gente está? Pedido solto. Eu vou lá e falo para a IA, faz uma legenda para mim. Ela vai fazer, ela vai me entregar uma legenda. Perfeito. Segunda coisa, o passo que eu dou, eu vou para um prompt estratégico. Então, eu vou dizer para a inteligência artificial que papel que eu quero que ela assuma. Eu quero que ela atue como se ela fosse um especialista em marketing, um especialista em venda, um especialista em marca. Como que eu quero que ela atue? Como que eu quero que ela haja nesse sentido? Depois a gente vai para o nosso segundo passo, que é o processo documentado. Então, eu vou pegar uma coisa que eu sempre faço, que eu sempre preciso que seja feita de determinada forma, e eu vou documentar, e a IA, inclusive, me ajuda a fazer isso, a documentar isso. E eu vou documentar isso de uma forma estruturada, de uma forma clara, a ponto disso se transformar num passo a passo, que depois ele pode ser replicado quando eu faço uma skill treinada. Ih, Andrea, começou. Começou a falar inglês, já complicou, já me perdi, já não estou mais no 0, no 1, o que é skill, o que é... Para tudo. Então, vamos só para um combinado. A gente, nós aqui somos em maioria as mulheres. Hoje a gente liberou para uns maridos entrarem, tá? Atendendo os pedidos das meninas. Mas, pelo amor de Deus, meu marido precisa aprender a preparar de pedir para mim, pedir para IA. Eu falei, pode entrar. Pode deixar entrar, então, para dar uma aliviada na vida familiar. Mas estamos aqui em maioria mulheres. Nós todas temos uma coisa, um chip chamado síndrome da impostora. Sempre que a gente está diante de uma situação nova, ela pode ser boa, mas é uma situação nova pela qual a gente não passou ou percorreu, a gente começa a achar que a gente não é capaz de passar. Então, a gente vai tirar o chip da síndrome da impostora e vai botar o chip da síndrome da aprendedora.
Ninguém tem como ser bom em algo que não existia. Inteligência artificial não existia. Vocês não viram no colégio, vocês não viram na faculdade, vocês não viram em lugar nenhum, talvez até antes de hoje ou ouvindo falar por aí. Não tem como a gente ser bom de cara. Então, primeiro a gente vai aprendendo e depois a gente vai aprimorando. Show? Então, vamos voltar lá para a tal da skill. O que é essa skill? O que é esse terceiro passo na nossa escada? A skill é quando eu pego um procedimento e eu digo para a IA aprender aquilo. Eu falo assim, inteligência artificial. Sempre quando eu for fazer um atendimento de um cliente, eu sempre começo perguntando o nome dele, perguntando com o que ele trabalha. Eu nunca falo da empresa antes de falar do meu cliente, por exemplo. E aí eu começo a treinar a IA para ela entender como eu penso. Isso se chama skill. É uma habilidade. Em outras palavras, é uma habilidade que a gente treina a inteligência artificial para fazer sempre. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Assim como vocês, algum tempo atrás, tinha sentado aqui conosco numa das aulas uma especialista em perícias médicas. Perícia médica não é uma coisa muito subjetiva, né? Pelo menos a gente espera que não seja. Assim, eu acho, não tem muita margem. Perícia médica, assim como perícia contábil, é algo um pouco mais binário, ou não é, né? O máximo ali que vai ter alguma interpretação legislativa. Ela viu que tinha como fazer esse negócio de treinar e ela treinou uma skill que ela coloca os áudios do que ela faz a percepção do momento médico ali, né? De toda de examinada, anamnese, etc. Gravava esses áudios falando para ela, que depois ela ouvia esse áudio, digitava e escrevia. E ela começou a jogar esse áudio dentro da inteligência artificial, que transcreve esse áudio e que automaticamente já separa o áudio dela dentro de um formato, que é o formato padrão de como ela faz a perícia. Aí ela está decidindo por ela se a pessoa está errada ou está certa? Não, até porque esse não é o papel dela. Aí ela está dizendo se algo foi isso ou aquilo? Não. A IA está organizando a partir do que ela pensou, algo que ela levava muito tempo para fazer. Então, uma perícia médica que levava em torno de estruturação, né? Depois que ela sai da frente da pessoa, da situação, ela levava cerca de 2 dias para estruturar, e um dia ela estruturou 6. Não é que ela fez 6, ela conseguiu estruturar 6 em um dia. Então, para fazer 6, ela levaria ali mais de 10 dias, mais de 15 dias, e agora? Ela fez isso em um dia só. Então, isso é treinar uma skill. Pega o processo padrão, treina, 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 não deixa margem para subjetividade. Depois que eu treinei essa skill, a gente vai para uma rotina agendada. Todas as sextas-feiras eu tenho uma tarefa agendada que varre os sites da internet atrás de notícias que eu criei com IA, inclusive depois posso mandar o prompt para vocês, que isso é bem legal. Ele sai percorrendo todos os sites de notícia dos sites que eu indiquei que são confiáveis para me mostrar tudo que saiu de pesquisa científica na área de negócios, né, na área de neurociência e na área de inteligência artificial, o tempo inteiro. Antes eu tinha que ficar entrando no site e pesquisando para me manter atualizada, para me manter sabendo do que estava acontecendo no meu mercado. E agora a inteligência artificial roda isso de forma automática e me entrega o resumo do jeito que eu quero ver, do jeito que eu treinei na skill. Então, ela analisa, ela lê a notícia, ela já sabe dizer se aquela notícia me interessa ou não, se aquela notícia faz sentido ou não, e me entrega no meu e-mail para eu ler toda sexta-feira. Tá? Então, tudo isso são coisas simples que no nosso dia a dia já facilita muito a vida de vocês, além de poder virar linha de receita, né? Imagina vocês entregarem para o cliente de vocês um serviço no qual ele fica sabendo do mercado dele, ele fica atualizado por vocês. Olha a referência que isso tem. E, por fim, a gente vai ir ali para um sistema que eu vou juntar os processos, os prompts, as rotinas e as skills. Vou colocar tudo isso dentro de um sistema e aí eu faço uma automação completa. André, mas como assim automação completa? O que é isso que você está falando? Eu tenho um prompt que eu uso para sempre reescrever os roteiros, reescrever as minhas aulas. Até não estou com papel aqui. Toda aula que eu faço num papel em branco com caneta e papel. A caneta tá aqui, o papel já foi lá para o lado. Eu faço assim, eu gosto de montar a aula escrevendo, eu preciso escrever. Mas depois que eu escrevo e transcrevo o áudio, já tem uma metodologia sempre que eu uso
para isso virar um documento de aula, porque no fim dessa aula vocês vão receber todo o material que vocês estão vendo e um material prático para vocês exercitarem. Porque, né, de novo, ninguém tem tempo de ficar só estudando teoria, a gente precisa de prática. Esse eu já tenho esse prompt, beleza. Eu já tenho uma skill treinada para montar a apresentação, então a IA, toda a apresentação que vocês estão vendo aqui foi feita por IA. Eu não estruturei, não abri um PPT. Ela já sabe como ela tem que criar. Eu boto o documento que o prompt estruturou, ela monta o PPT, e eu tenho uma rotina agendada que faz essas atualizações. Tudo isso vai para um sistema, se junta com as notícias que eu falei para vocês que eu tenho um agendamento para receber. Isso se conecta com o sistema de blog, que faz uma sugestão de texto para blog ou de artigo para LinkedIn e fala, André, olha, eu vi essa notícia, eu achei essa uma notícia bacana, você não quer escrever sobre isso? E aí, automaticamente, ela me manda essa sugestão. E aí, se eu concordo que aquele é um tema relevante para escrever, eu volto lá para o nível 1. Faço desenho, como que eu quero que seja o artigo científico, mando para o prompt, tá lá no LinkedIn, tá lá no site. Tudo feito de uma forma automática. Tem quem faça isso do 0 ao 100, sem nem olhar, só passando pela IA direto e vai para o site, vai para o blog? Tem. Tem clientes que eu fiz, que né, passaram por aqui, alunos passaram por aqui que fazem isso. Eu não faço, porque eu entendo que eu quero que vocês conheçam a Andrea, eu não quero que vocês conheçam a IA que trabalha para a Andrea, né? Então, eu ainda valorizo isso, e é isso que, inclusive, eu ensino vocês, eu sempre unirei o cérebro de vocês com a potência da IA. Então, é assim que a gente vai do pedido até a automação. Saio de um pedido solto, escreva um prompt, documenta um processo, treina uma skill, faça um agendamento de rotina, transforma isso num sistema e faça uma automação 100% completa para a gente conseguir não precisar pensar mais. A IA sempre vai ter a capacidade de escalar o que a gente precisa, tá? A gente tem uma teoria que eu chamo de shit in, shit out. O que isso quer dizer num bom português? Se eu colocar merda na IA, vai sair merda da IA. Se eu for rasa com a IA vai me devolver uma coisa rasa. Se eu entrego um prompt profundo para a IA, ela me entrega um prompt profundo. Shit in, shit out. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, 2 exemplos, de o mesmo pedido. Vai ser exatamente o mesmo pedido, escrito de formas diferentes pela inteligência artificial, para a gente ver a diferença aplicada disso. Então, aqui a gente tem um prompt. Então, estamos aqui dentro de uma IA chamada Gemini, que é uma IA do Google, tá bem? E aqui eu tenho um prompt super raso. Que prompt raso é esse? Eu botei, crie um roteiro de Reels viral, que todo mundo quer um viral, né? Crie um roteiro de Reels viral para eu fazer para empresárias usarem IA. O que ela me entregou? Ela me entregou um roteiro de Reels. Aqui, tá certinho, ó. Daí tá aqui no início, visual. Você aponta para a tela do notebook com uma expressão de não acredito nisso, né? Assim. E aí você diz, pare de trabalhar 12 horas por dia na tela. Se você é empresária e ainda acha que a inteligência artificial é só chat GPT, você está perdendo dinheiro. Jamais faria isso, não é minha cara. Depois troca de take, agenda lotada, vem um áudio, eu sei que a rotina é um caos, é cliente para responder, etc. Ela me entregou um roteiro? Me entregou um roteiro. Eu me sentiria à vontade gravando esse roteiro? Eu, Andrea, não é o meu estilo, não é o meu tom de voz. Embora eu acho que eu poderia super, né, que eu poderia super ter sido vendedora da Casas Bahia, né, assim, essa torradeira, R$29,90, poderia super fazer isso. Não é o meu estilo, eu sou um pouco mais técnica. Eu sou um pouco mais focada em entregar inteligência aplicada, e a IA é só uma ferramenta, não tenho muito esse sensacionalismo. Mas ok, ela me entregou. Tá aqui, tá feito, mas tá genérico. Qualquer pessoa no mundo, sendo a Andrea, o João, a Lu, a Daisy, a Jennifer, que escrevesse a mesma coisa, teria o mesmo vídeo que eu. E não é à toa que a gente vê na internet, vocês concordam, todos os dias, vídeos exatamente iguais, escritos e falados da mesma forma todos os dias. Não é isso que a gente busca, não é isso que eu quero para os negócios de vocês, principalmente porque isso tem relação direta com a reputação do negócio. Então, aqui a gente tem um outro exemplo de um prompt escrito com a metodologia que eu desenvolvi, que é a metodologia dos 4 Ps,
em que a gente tem o papel que a IA desempenha, ou seja, qual vai ser a função dela, os parâmetros, tudo aquilo que eu quero que ela siga de regra, como que vai ser, né, quais são as regras que ela tem, o pedido e o padrão, como que eu quero receber isso. E aí é que eu explico tudo que eu quero. Eu coloquei que eu quero um gancho forte no início, que a estrutura do roteiro ela tem que ser de determinada forma. Por quê? Porque eu já sei o meu processo. E eu testei junto com a IA, já sei qual é o melhor processo para fazer vídeos da forma como faz sentido para o meu negócio. Pedi os indicadores de resultado, dei várias informações aqui para ela. Como que eu quero a estrutura de receber isso? E aí ela foi lá e me entregou um roteiro de gravação mais técnico. Então ela me entrega o que, que tem que ser mostrado no vídeo, o que, que o áudio tem que dizer, o que, que tem que acontecer, né? O tipo de texto, como que ele tem que ser também. Então ele vai indo cada vez numa profundidade maior do que eu busco em termos de conteúdo, de posicionamento, e ele vai lá e também me entregou já a legenda do post. E esse roteiro aqui, ele é um roteiro que já tem uma atividade prática para a pessoa que vê o vídeo já fazer, ele já tem as hashtags faz sentido para o meu negócio, e é um conteúdo que outras pessoas não vão conseguir replicar, que a gente não vai achar na internet, porque não tem os mesmos insumos que eu fui dando aqui dentro da inteligência artificial em relação ao meu público-alvo e em relação ao meu negócio. Então, shit in, shit out. Se a gente colocar coisas na IA boas, ela vai entregar bons resultados. Se a gente coloca resultados na IA não tão bons, ela vai entregar para a gente resultados também não tão bons. Isso, aí voltou. Vou só ver se voltou a apresentação para vocês. Ah, feito. Vocês estão vendo de novo agora, né? Apresentação certinho. Show. Então, quais são as principais tarefas? É um exemplo aplicado que a gente tem daquela escada que nós vimos juntas, tá? O primeiro exemplo que a gente tem é o atendimento de WhatsApp, degrau por degrau. Então, nosso primeiro degrau da escada é o pedido solto. O que, que seria isso? ChatGPT responda uma cliente perguntando o preço, por exemplo. Essa é a nossa primeira etapa. Segunda etapa seria um prompt estratégico. Então, a gente vai escrever um prompt, definir negócio, vai definir o público que a gente quer, depois a gente vai para o processo. Qual que é o processo? Qual que é o roteiro de atendimento que esse cliente sempre tem que passar? Primeiro eu vou acolher ele, vou entender a necessidade, apresento o valor, depois eu vou para a proposta, ou primeiro eu já saio falando meu preço enlouquecida? Como que é o meu processo de atendimento? Aí já tem um processo mapeado, agora eu vou treinar a IA. A gente vai lá para a skill, vou treinar ela com respostas padrão, no tom de voz, com as objeções mais comuns que a gente recebe, que vocês recebem no dia a dia. Já tenho uma skill treinada para fazer isso? Posso rodar um agendamento. Toda sexta-feira eu posso pedir para uma inteligência artificial percorrer todas as conversas que eu tive durante a semana e ver se eu não deixei nenhum cliente para trás. Que a gente sabe que às vezes no dia a dia acontece, né? A gente fica no chão quando a gente vê que deixou um cliente para trás. Mas aí a IA vai lá e vai revisar e falar: opa, deixei um cliente para trás, não atendi. Já sinaliza para vocês. E aí depois a gente teria um formulário com leads, com CRM, com status de atendimento, tudo conectado dentro de um sistema e aí automatizado. Então, esse é um exemplo aplicado de como que vocês podem ir da tarefa para automatização, no caso de vendas pelo WhatsApp. Então, saindo de ponto a ponto ali dentro. E aí, com isso, a gente vai gerando juros compostos, né? Que nem investimento. A gente vai começar pensando numa tarefa que a gente faz, porque quantas vezes por dia, mulheres, vocês não respondem o WhatsApp respondendo a mesma coisa? Tem horário? Como que eu faço para agendar? Qual o preço? Como é a forma de pagamento? Quantas vezes por dia ou por semana a gente não responde sempre as mesmas coisas? E tá tudo bem, faz parte a gente atender o nosso cliente e responder as mesmas coisas.
Mas será que a nossa energia mental não poderia estar indo para pensar em soluções melhores para esse cliente e melhorar o nosso produto, melhorar a nossa entrega? E não a gente está respondendo sempre a mesma coisa? Essa é a ideia. Aquilo que vocês conseguem identificar um padrão e ensinar e usar a IA para tirar essa tarefa de vocês, libera espaço mental na cabeça de vocês para pensar em outras coisas. Um excelente exemplo disso, quem já é minha aluna, acho que ouve em todas as aulas. Quando a gente não tinha máquina fotográfica na história da humanidade, todos os retratos eram feitos a partir de pintores. As gurias já começam a rir, que elas já não aguentam mais. Mas assim, eu vou ter que achar outro. Mas assim, todo mundo, para ter um retrato da família, para registrar como aquela pessoa era, tinha que ter um pintor ali pintando ela. Veio a máquina fotográfica, foi. Vai acabar com os pintores vão ser extintos, vai acabar. A partir da máquina fotográfica ter liberado espaço mental na cabeça dos artistas para pararem de reproduzir o que eles enxergavam, eles se conectaram com a capacidade imaginativa deles. E não à toa, a partir disso, nós tivemos diversos movimentos artísticos que em nada se parece com um retrato, né? Expressionismo, cubismo e assim sucessivamente. Por quê? Porque a gente parou de repetir o padrão. É isso que a gente precisa que aconteça com vocês. Vocês consigam sair do padrão do modo automático, delegar para a IA aquilo que é possível, mas delegar para a IA com estratégia, seguindo os passos que a gente viu aqui, para ser algo estratégico para o negócio de vocês, para isso ser um ativo do negócio de vocês. E não uma coisa de, deixa que a IA faz e entrega de qualquer jeito. Tá? Então, vocês vão começar com uma tarefa, vão transformar isso em processo, vão treinar a IA, depois de treinar a IA, vocês vão criar uma rotina com agendamento, e aí depois vocês começam a brincar de Lego e começam a conectar essas ferramentas, tá? Então, uma parte da empresa já vai parar de depender da memória de vocês. De essa sensação que a gente tem o tempo inteiro que se a gente não pensar nas coisas, nada acontece. Em casa, no trabalho, em tudo. Com filhos, né? A gente sabe, se a gente não pensa, ninguém pensa. Se a gente não pensar que tem que botar cueca na mala, as pessoas vão viajar sem cueca. Né? Do exemplo mais bobo, mas até os grandes exemplos, já como eu estou atendendo meu cliente, a gente está indo agora para o segundo semestre. Quanto a gente vai faturar no segundo semestre? Como é que vai ser? Que produto novo que a gente vai ter? Como é que eu faço uma repescagem com os meus clientes anteriores? Não tem como ter tempo para pensar nisso quando a gente está respondendo qual que é o preço, se parcela em 10, em 5 ou em 8 vezes. Então, vamos usar a inteligência artificial ao nosso favor como ferramenta, não como substituta de nós. E aí, antes da gente ir para a parte prática, queria relembrar vocês para vocês continuarem nessa série. Então, nós temos a aula passada, que está gravada, vocês podem assistir, em que a gente mostrou vários casos de uso de IA, feito por alunos, estão tudo feito por pessoas que estavam sentados com vocês. Né? Então, na próxima terça-feira, a gente vai ter os erros de quem está tentando usar IA para a gente não cometer. Né? E no dia 2 de julho vai ter a imersão Mulheres e IA, que ela aconteceu agora, por exemplo, dia 11 de junho, presencial aqui em Porto Alegre. Ela aconteceu em maio também presencial. Ela aconteceu em Rondônia presencial. Ela aconteceu em São Paulo presencial. Então, é um evento que sempre foi presencial e agora vai ser online e gratuito. Para todo mundo conseguir participar, em que nesse evento vocês vão aprender como sair de um movimento está sobrecarregada até se tornar lucrativa usando IA para acelerar processos, para ganhar mais tempo e para criar novas linhas de receita. Não só para vender mais, porque vender mais é consequência de quando a gente tem mais tempo, né? A gente delega uma parte para ela, a gente começa a ter mais tempo, a gente começa a vender mais. Isso é consequência. Aí, além de trazer essa consequência, ela também consegue trazer novas linhas de receita. Laci, todo mundo que está aqui ou aqui, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é... Eu vou mandar o link aqui no final, se você ainda não está. Dentro desse link do WhatsApp, dentro desse grupo do WhatsApp, a gente tem lá na descrição um linkzinho com as aulas passadas, que você consegue assistir, e também pegar as ferramentas das aulas passadas também. Mas se qualquer dificuldade, pode depois nos mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem que a gente apoia ali a encontrar isso. Eu coloco também no final da aula lá para vocês acessarem. Ótimo, que bom. Então, mas quem não tiver, que eu sei que às vezes tem gente que entra pelo Instagram ali rapidinho, fica à vontade para entrar ali no grupo e pegar. E é por lá também que a gente vai ter
a aula do dia 2/7, que vai ser uma aula que não vai ter reprise, tá? Então, eu preciso de vocês ao vivo comigo naquele dia. E aí também tem aquela questão da inteligência artificial que o pessoal pensa assim, mas eu não tenho tempo para aprender IA, né? Eu não consigo parar para aprender IA, André, essas aulas, a minha vida é muito corrida, eu não dou conta. É corrido, você não dá conta, e é exatamente por isso que você precisa não aprender IA. Você precisa aprender a ensinar IA sobre o seu negócio para devolver tempo e horas na sua agenda. Assim, a gente está diante de uma ferramenta que não muda só como a gente trabalha, ela muda completamente a nossa forma de pensar, ela muda completamente a forma como a gente trabalha, a forma como a gente consome, a forma como o nosso cliente pensa, consome, como a gente estuda. Então, vocês precisam, é uma questão realmente de oportunidade, porque são pouquíssimas as pessoas que sabem usar, e quem está sabendo usar está saindo na frente, quem chega antes bebe água limpa, mas além disso, em algum momento isso vai deixar de ser vantagem competitiva e vai se tornar uma necessidade. E também não precisa a gente saber inteligência artificial não precisa saber de tecnologia para usar IA. Pelo contrário, não precisa ser bom em tecnologia, essa é a grande diferença. Antes a gente precisava de muito tempo, ou de muito dinheiro, ou de muito conhecimento. E hoje a gente não precisa, a gente precisa saber pedir. No mundo da IA, vence quem pensa melhor, quem decide melhor e quem sabe dizer o que quer, quem tem repertório. Isso vocês têm. Vocês dominam a área de vocês. Vocês dominam o que vocês fazem. Vocês já têm repertório. O que a IA vai fazer é só exponenciar isso. Quem está chegando e está deixando de pensar e fazendo a IA pensar por elas, com o tempo vai se tornar obsoleto. Não é o caso de vocês. Então, se vocês sabem dizer o que vocês precisam, vocês sabem usar a IA. E agora a gente vai com a mão na massa. Eu vou colocar lá no grupo agora aqui esse link para vocês, que é um script de atendimento. Vou copiar e vou colar ali rapidinho. Esse script de atendimento, ele funciona da seguinte forma. Vou ter que abrir aqui. Ele funciona da seguinte forma. Vocês vão vir aqui e vão conversar com a IA. Vão escrever um pouquinho sobre escrever um pouquinho sobre a empresa de vocês. Eu vou mostrar ao vivo. Vou só colocar ali no grupo e colocar o link do grupo aqui também para quem ainda não está. Um momentinho, por favor. Pausas para os comerciais. Vocês vão pegar lá no link, lá no grupo, esse gerador de prompt e vocês vão fazer. Vocês vão fazer essa atividade, vocês vão colocar mão na massa totalmente ali. Então, aqui, ó. Este aqui é o link do exercício que vocês vão fazer agora, que eu estou colocando ali. Este aqui também. E o link do grupo estou colocando agora aqui no chat. Enquanto isso, vocês que estão aí já no grupo já vão pegando o linkzinho do gerador de prompt para vocês. Vitória, estou colocando aqui, tá? O link do chat, você entra, cai direto ali dentro do grupo. Então, quando a gente acessar o gerador, deixa eu entrar aqui junto com vocês. Quando vocês acessarem o gerador de prompt, isso que vocês estão vendo também foi feito com inteligência artificial, vocês vão ter aqui duas opções de prompt que vocês querem gerar hoje. O primeiro é o mapa do labirinto. Esse é o prompt da aula da semana passada. Já está aqui para vocês. Quem não fez, vai pegar, vai ver a aula, já vai fazer, já vai ter esse mapa do labirinto. A Rose fez, me mandou no WhatsApp, né, Rose, o mapa do labirinto dela, ficou um must, já está lá com plano de ação, agora é executar. Adorei. Agora só estou respondendo as questões para executar. Isso aí, ótimo. Isso aí, perfeito. Eu adoro quando vocês me mandem, tá? Eu adoro fofoca do que vocês estão fazendo. Vocês vão entrar em script de atendimento e aqui a gente vai fazer um exercício de geração de contexto. Eu estou falando o nome bonitinho, mas em resumo, é geração de contexto que a gente está fazendo, que é dando insumos para IA para vocês conseguirem delegar para elas com propriedade, ou seja, transferir o que tem na cabeça de vocês para dentro da IA. Então, vocês vão responder aqui dentro. Qual é o negócio de vocês? Então, bom, o meu negócio é a Workin, que é um núcleo de inteligência, aplicada, que tem como objetivo levar mulheres de empreendedoras a empresárias, donas do seu negócio,
que liderem resultados, que impactem, que façam os negócios crescer. Enfim, vou explicar aqui qual que é o meu negócio. Depois eu vou explicar qual é o meu principal tipo de cliente. Porque tem diferença, né? Quando a gente vai fazer um atendimento de WhatsApp e o meu perfil de cliente eu sempre dou o exemplo desse cliente meu, inclusive, que é o Curatel em Gramado. O Curatel em Gramado, ele tem vários perfis de clientes. A gente tem lá a pessoa que vai ficar no spa e no resort do Curatel, porque é um CEO na faixa de 55 anos que teve um burnout e precisa ir para lá para se reconectar e para retomar a saúde mental. E a gente também tem a pessoa que vai casar, em 3 meses ela precisa emagrecer. A forma como a gente se comunica para esses dois públicos, embora o serviço seja o mesmo, o hotel seja o mesmo, a estrutura seja a mesma, a recepcionista seja a mesma, é completamente diferente. Então, a gente sempre precisa ter a indicação de com quem que eu vou falar. Então, o meu principal tipo de clientes são mulheres empreendedoras, sobrecarregadas, estamos juntos, tá, Guri? Eu só estou menos sobrecarregadas da IA, mas empreendedoras que estão sobrecarregadas, que querem crescer seu negócio, que estudam muito na área do que fazem, estão sempre estudando, sempre se profissionalizando, que tem entre 35 e 54 anos, na média, temos para mais, temos para menos. E eu vou colocando aqui, que são mães, muitas vezes mães solo, vou colocando todas as informações de qual é o meu tipo de cliente. O que eu vendo? Aqui a gente vai criar um script de atendimento, então eu vou escolher o produto principal que as pessoas me perguntam. Qual que é o produto principal que as pessoas me perguntam? O Human e AI Club, que é um programa de aceleração de negócios que tem duração de 6 meses, online ao vivo com as mulheres. Então, aqui é um plano que tem 6 meses, aula semanal, que a gente leva a mulher do zero à automação dos negócios, que eu brinco é o programa de aceleração de inteligência artificial para mulheres aceleradas, porque ninguém tem tempo. Aí a gente tem que fazer em 6 meses, criar 10 empresas, revigorar 15 processos, enfim. Então, é isso. O que eu mais recebo no WhatsApp? Preciso saber tecnologia? Minha primeira pergunta que eu mais recebo para fazer parte do programa? Não. Segunda pergunta que eu mais recebo no WhatsApp: é gravado ou ao vivo? É ao vivo. Por quê? Porque se for gravado, vocês não vêm. Vocês falam que vão olhar depois, vocês nunca mais voltam. Só por isso que é ao vivo. Terceira pergunta, vocês começam a rir, né? Quando eu falo, você sabe. A terceira pergunta que eu mais recebo no WhatsApp: parcela? Sim, em até 10 vezes. Show. Que tom que eu quero passar quando eu vou conversar com essa pessoa? Eu quero ser acolhedora, eu quero ser direta, eu quero ser próxima, eu quero ser mais didática. Como quando vocês vierem me perguntar alguma coisa, como é que eu quero falar com vocês? Qual que é o meu tom de voz? É meio motivacional? Gurias, vamos ficar rica dormindo? Não, não é muito isso, não é nessa linha. Então, eu vou colocar aqui que é profissional, né? Eu sou uma pessoa que falo profissional, de forma direta, mas, ao mesmo tempo, também tem ali um pouco de ironia e de acolhimento. Terminou de responder essas perguntas aqui, que estão aqui, que vocês vão responder, vocês vão clicar em gerar prompt. Ó, clicou em gerar prompt, automaticamente aparece o prompt para vocês. Vocês vão só copiar o prompt, não precisar nem aqui é um prompt vencedor. Vocês vão escolher uma inteligência artificial da preferência de vocês. Eu sugeri nessa semana, de novo, o Manus, que é uma inteligência artificial que ela é chinesa de origem, mas foi comprada pela Meta. Mas vocês podem usar o ChatGPT, vocês podem usar o Claude. Ih, André, começou a falar os nomes aí. Ih, como me perdi já, foi que nem skill. Se enlouqueceu, se perdeu, o que é isso? No dia 2 de julho, a gente vai fazer um tour pelo framework de IaaS que a gente indica. A gente vai passar por mais de 8 inteligências artificiais que são aplicáveis. Não são 8 para vocês dizerem que conhecem 8. São 8 que vão fazer diferença no dia a dia de vocês e que vocês conseguem usar no gratuito. Entrou no Manus, vocês vão copiar e vão colar aqui dentro diretamente o prompt, assim como poderiam fazer no ChatGPT. Mas vou mostrar aqui o Manus por dentro. Eu logo com o Google em todas as contas, tá, meninas? Porque facilita muito a minha vida. Vou colar aqui, ó, o prompt que já saiu pronto. E ele automaticamente vai entregar para mim uma sugestão
uma sugestão de script de atendimento para o WhatsApp. Esse já é um primeiro processo, uma primeira tarefa que vocês vão fazer, essa automatização, começar a tirar um pouco da cabeça de vocês. E aí ele vai entregar, vou botar aqui no chat GPT também, para a gente ter duas rodando ao mesmo tempo. E aí ele vai entregar isso para vocês, o Manus demora um pouquinho, tá? Para processar, o chat GPT é um pouquinho mais rápido. E aí ele vai dar essas respostas automatizadas, ó. A partir do que o cliente for me perguntando, o que eu respondo? Como é que eu faço para responder de forma curta? Então, o cliente veio, respondeu de uma forma mais curta, ele não está com muito tempo, eu uso essa resposta. Se eu vou dar uma resposta mais construtiva, muitas vezes para áudio, né? Tem cliente que gosta de falar por áudio, aluna gosta de falar por áudio, empresária gosta de falar por áudio, está correndo. Eu já tenho aqui uma resposta para gravar e enviar por áudio. E depois, de novo, isso vira uma skill, isso vira uma automatização. Lá no fim da lista, pode ser que vocês perguntem isso e venha uma automatização para vocês. Mas, André, então por que a gente já não automatiza agora? Por que já não fez hoje a aula para dizer para a gente automatizar? Porque a IA tem a capacidade de escalar tudo que a gente pedir. Se vocês fizerem um script aqui que não funciona para o perfil de cliente de vocês, e vocês já automatizam, vocês só vão descobrir quando vocês estiverem perdendo cliente, perdendo venda e não entendendo por quê. Então, tudo a gente testa em escala pequena, depois a gente amplifica. Testou, funcionou, tá vendo que os clientes estão entendendo, continuam a conversa com vocês, tá fazendo sentido? A gente automatiza, porque daí a gente escala processo ruim, porque se a gente processo bom, se a gente escalar processo ruim, é problema em escala. E aí ele vai entregar isso aqui para vocês, essas respostas. Então, qual que é a ideia? Vocês vão pegar esse arquivo de vocês vão deixar ele, vão colar essas partes dele no WhatsApp de vocês, ou deixar esse arquivo nos favoritos, na área de trabalho, no bloco de notas. Quando um cliente vier perguntar para vocês o que ele sempre pergunta amanhã, ao invés de vocês responderem 14 vezes digitando a mesma coisa, e a gente sabe que quando a gente responde digitando na pressa, às vezes a gente não dá a resposta que a gente queria, com a qualidade que a gente gostaria, vocês vão copiar e colar esse script que a gente acabou de gerar juntas. E aí vocês vão sentindo como é que vai ser esse contato. O que o cliente disse, o que o cliente não disse, se ele perguntou. Se mesmo depois de você responder com esse script, ele continuou com dúvida, vamos melhorar o script e a gente faz esse incremento até automatizar. A boa notícia é que agora a Meta, ela tem também uma IA integrada dentro do WhatsApp. Então, quando a gente tiver esses processos validados, a gente automatiza lá dentro da Meta já rapidamente, tá? Mas comecem a testar. Até aqui, alguém tem dúvida? Alguém se perdeu? Quer que eu volte? Quer que eu recomece? Não? Andrea, eu tenho uma pergunta. Oi, Lê. Tipo, tá, daí não gostei da resposta tal ali, eu preciso ajustar isso. Uhum. Como é que eu faço? Tipo, eu sei que, eu vou ali e pergunto para ele, mas às vezes o que acontece é que vai, sei lá, despersonificando o negócio. Uhum. Então, eu começo tudo do zero de novo, ou eu posso ir dizendo, olha, aqui não ficou muito bom. Tá. O que eu sugeriria? Não começa se é uma coisa pontual, né? Vamos pensar assim, ele não deu uma resposta tão clara, não falou numa linguagem tão interessante. E é pontualmente. Vamos pegar um exemplo aqui? Vou pegar e fazer junto. Por exemplo, resposta aqui da parcela. Daí, que é um assunto sempre. Dinheiro é sempre um assunto sensível, né? Quando a gente. Para perguntar e para falar. Então, a gente vai lá e ele botou aqui, sim, parcela em até 10 vezes. A ideia é facilitar a entrada sem transformar a adesão em mais uma pressão no caixa da empresa. Terrível. Faz sentido para vocês? Não. Não faz muito sentido, tá? Então, eu vou vir aqui, vamos pensar que é só essa resposta que não fez muito sentido nesse exemplo. Eu vou vir aqui e eu vou explicar um pouco para ela. O que eu vou fazer? Eu vou dizer como geralmente eu respondo. Então, lembra que é uma questão do mapeamento do processo, lá que a gente comentou da escada? Eu saio do zero, eu vou para o prompt, do prompt eu vou para o mapeamento do processo. Então, eu posso vir aqui, eu posso printar, se eu estou com preguiça, eu posso printar vezes que os clientes me perguntaram isso e colar para ela e dizer, geralmente quando me perguntam do preço, eu respondo da seguinte forma. E aí colocar aqui para ela, ou eu posso vir e escrever. Na parte do preço, e aí eu vou dar contexto, né?
Você me respondeu. Eu vou falar o que ela me respondeu, tá? Minha cliente, geralmente, não está preocupada. Eu vou falar, tá, gente, para ficar mais rápido aqui, para vocês não me verem digitando. Geralmente, a minha cliente não está preocupada apenas no parcelamento, em conseguir pagar. A maior parte das vezes, a cliente está preocupada em gerar o dinheiro para pagar, ou seja, o investimento que ela faz voltar para ela poder pagar essa parcela. Então, quando ela pergunta do parcelamento, ela não quer só saber o número de vezes pelo qual ela faz a divisão. Geralmente, ela quer saber como que se dá esse risco do investimento, se esse valor volta ou não para ela. Então, além de dizer que o valor pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros, eu gostaria também que você dissesse para ela que tem uma garantia no clube, que se ela fizer o programa de 6 meses, aplicar o que for ensinado e não tiver retorno sobre o investimento, não ganhar mais dinheiro, a gente devolve 100% do valor que ela já pagou. É assim que eu respondo quando me perguntam sobre o preço, porque eu sei que é isso que as pessoas querem saber, tá? Aí eu vim aqui e colei, falei, eu vou pedir. Refaça o script dessa sessão. Aí ele vai pensar. Ah, Andrea, veio tudo muito ruim, não foi bom. O que eu sugiro? Se você já tem um mapeamento de processos, né? Se você não está saindo do zero, vai para o mapeamento do processo, você mapeia esse processo, coloca esses exemplos, pega o prompt que a gente gerou ali e coloca os dois juntos. E aí ele vai usar o seu processo como base e vai construir em cima disso para não sair do absoluto zero. Ó, agora vamos ver a nova resposta dele? Sim, o investimento pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. Até mudou, é 10, mas precisar sem 12 a gente está fazendo também. E mais importante do que isso, o programa tem garantia. Se você participar de 6 meses, aplicar o que for ensinado e não tiver retorno sobre o investimento, ou seja, não gerar mais dinheiro do que você construiu no programa, a gente devolve tudo que você pagou. É isso que a pessoa quer saber. Porque se eu estou dizendo, vamos pensar, né? Se eu estou dizendo para o cliente, aquela questão de entender o nosso cliente a fundo, que inclusive a gente faz isso na imersão, e no clube também, né? Que é o raio-x do cliente ideal. Se eu vou lá e eu ofereço para o meu cliente um programa que custa R$5.000, de 6 meses, ele compra e parcela em 10, a preocupação dele é os 500 do mês seguinte. Se ele faz uma venda com o que ele aprendeu no curso, que faz ele ganhar 5 mil no mês, que é o que geralmente acontece, deu, tá resolvido o problema dele. Não, ele vai ganhar mais nos próximos meses. Caro e barato é questão de retorno, né? Então, aqui, a IA não tem essa sensibilidade. O que a gente tem que fazer? Trazer isso para a IA, para ela conseguir pensar melhor. No caso de quem já, por exemplo, uma das coisas de quem já participou da imersão e quem vai participar no dia 2, a gente vai passar muito com você sobre o mapeamento do cliente ideal. Quando a gente faz o mapeamento do cliente ideal profundo, o mapeamento do cliente traz isso. As dores ocultas, o que ele fala, o que ele tem medo, que ele não traz para a gente. Fez sentido, Lê? Fez super. Daí eu já fiquei com dúvida ali também, por que ele faz isso, né? Eu fui criar agora, eu tava no Lovable e aí tu pede para fazer uma alteração, fiz toda com prompt do chat GPT e ele trocou minhas fórmulas, tipo, que nem aqui para ti tava em 10, botou para 12. Não é uma alucinação de enlouquecer, mas é às vezes ele se perdendo dentro das informações dele, né? Por isso que a gente sempre tem que fazer a revisão. Principalmente no chat GPT, né? O chat GPT é onde isso acontece com mais frequência, né? Desses pequenos erros, esses pequenos bugs. Mas entendi. Tá bem mais claro. Obrigada. Que isso. Meninas, mulherada, feito aqui. Entendido como que a gente faz esse movimento? Ótimo. Valeu a pena reservar essa 1 horinha no dia de hoje para a gente entender um pouco mais de A? Valeu, né? Então, esse é o nosso objetivo. A gente quer que cada hora que vocês dediquem aqui não seja uma hora teórica, seja uma hora de aplicação, seja uma hora que vocês consigam enxergar o que vocês estão fazendo. Ah, eu não mostrei como ficou no Manus, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para vocês conseguirem enxergar o trabalho de vocês, inteligência aplicada e a inteligência artificial entrando para mudar
a arquitetura do negócio. Não para a gente fazer promptzinho, pegar coisinha da internet, jogar aqui e faz lá. É reestruturar o negócio de vocês com uma nova forma de pensar, com uma nova formato de inteligência. Olha o Manus aqui, para vocês entenderem a diferença da qualidade do Manus para o ChatGPT. Aqui, ó. Então, olha o que ele me trouxe. Ele já trouxe um documento mais estruturado, com as perguntas e as objeções. Vamos ver o que ele respondeu na questão do preço ali. Ele respondeu: ó, sim, o acesso de 6 meses pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão. O valor da parcela costuma se pagar já com as primeiras horas que você economiza automatizando o processo. Mesmo prompt, gente. Eu dei as mesmas informações para o ChatGPT e para o Manus. Ele agiu de uma forma diferente. Por quê? Forma de treinamento, como que esse código lá dentro da inteligência artificial foi pensado, que é o que eles chamam de LLM, que é um termo para dizer como a IA é treinada. Uma forma também que eu brinco é, se o filho de vocês vai para a escola e ele leva um soco no horário do intervalo, no horário do recreio, vão ter pais que vão ter ensinado esse filho a dar um soco de volta. Vão ter pais que vão ter ensinado esse filho a sair correndo para a professora. Vão ter pais que não vão ter ensinado esse filho porque nem sabiam que existia essa possibilidade, não pensaram que tinha essa possibilidade. Cada um educou de um jeito. A inteligência artificial é a mesma coisa. Ela foi educada de uma forma diferente para reagir diante de mesmas situações de formas específicas e diferentes para resolver o mesmo problema. Então, voltando, a nossa aula de hoje, ela teve, então, como objetivo ensinar vocês efetivamente a utilizarem a inteligência artificial para começarem a repensar as tarefas de vocês de uma forma mais automatizada. A gente entendeu sobre a escada, de como que a gente tem que sair, né, de um pedido solto até uma automação completa, seguindo passo a passo, para a gente escalar a inteligência artificial. Vocês já fizeram um primeiro processo ali de atendimento documentado com a IA na prática. E na terça-feira da semana que vem, a gente vai aprender um pouco com quem já errou, com quem, né, já está nesse processo com a IA e ainda não está no processo com a IA, já errou, aprendeu, e a gente vai evitar esses mesmos erros para a gente não perder reputação, para a gente não perder tempo e para a gente não perder dinheiro. Então, convidem, essas aulas estão sendo abertas, são aulas que geralmente fazem parte, né? As meninas sabem, fazem parte do nosso clube, são aulas que são aulas de verdade, né? Que a gente ensina, tem prática, tem mão na massa. Convidem todas as mulheres que vocês entendem que precisam economizar mais tempo, que precisam crescer o negócio, mas que não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para investir, ou até tem, mas nesse momento não tem por que fazer todo esse investimento se a gente tem IA. E no dia 2 de julho eu espero vocês para uma noite fantástica, que mais que uma aula vai ser uma imersão, onde a gente vai conseguir tirar vocês do sobrecarregada lucrativa usando inteligência artificial para otimizar e construir processos, ganhar tempo e reduzir aí investimentos sem retorno, né, em projetos, criar novas linhas de receita. Então, convido todas vocês a tirar uma foto. Deixa eu botar aqui, o que eu vou botar? Qual vai ser o slide? Vou deixar esse slide aqui. Fiquem à vontade para tirar uma foto da tela, para mostrarem para todo mundo que vocês estão estudando inteligência artificial, mas mais que estudando inteligência artificial, que vocês estão estudando inteligência artificial aplicada como arquitetura de negócio e não um promptzinho raso de internet. E eu aguardo vocês no dia 30 para mais uma super aula. O grupo vai ficar aberto, eu vou abrir os grupos de WhatsApp. Mandem dúvidas por lá, conversem, mandem fofoca, mostrem o que vocês estão fazendo. Eu amo saber, fico enlouquecida com tudo que vocês mandam. Me faz muito feliz, me faz muito realizada ver vocês atingindo novos patamares de negócio. Feito Sorriso. um sorriso, Sorrisos. vamos tirar fotos aqui, sorrisos. Alguém printa a tela, alguém tira foto da tela, pelo amor de Deus, Andresa, Jennifer, alguém. Deixa eu parar de transmitir aqui. Aí a gente tira uma foto de todo mundo bonita. Ah, eu tô com o celular aqui. Vou tirar uma foto de vocês lindas e maravilhosas, inteligentes e fluentes em IA. Dúvidas, traumas, ressentimentos, alguém quer abrir o coração, fazer uma fofoca, fica à vontade. Muito boa aula. Mais uma aula nota 1000 para ti, André. Muito, muito legal.
Abre cheguei... mais os horizontes. Vou te falar assim, ó. Esse frio que está aqui no Rio Grande do Sul, mas hoje de manhã nós estava com 5 graus. Horrível. Saí para a rua levar o meu filho, estava com vontade de voltar para casa. E ainda tive que trabalhar. E agora tá frio. Agora tá bem frio. Deve estar o quê? 9 graus. André, né? eu tô vendo a Paty enrolada aqui na manta dela também, ó, com frio. Eu perdi a aula, entrei agora atrasada. Mas vai ficar gravada essa? Essa fica gravada, Paty. Fica tranquila que depois eu já mando ali para vocês também. Tá. E vai ficar. E qualquer coisa, gurias, de novo, não se apertem. O nosso papel aqui na empresa, né? O nosso papel da Working é exatamente esse. É ajudar vocês a fazer esse processo. Não tem como a gente ser bom no que não existia, e não tem que a gente estar perdendo tempo com muita teoria, a gente tem que colocar a mão na massa. Amanhã eu quero todo mundo gerando esses scripts de atendimento. É final de mês. O que a gente tem que fazer, então? Pensar para quem que a gente não vendeu esse mês, quem que nos pediu proposta que a gente não fechou. Gera o script com a inteligência artificial, explica direitinho o perfil do cliente, fala, olha, esse cliente é chato, ele pede desconto, explica tudo, tira da cabeça de vocês, põe para a IA, se precisar, pega o microfone, que nem eu fiz aqui na aula, fica conversando com a IA, contando desse cliente, gera script de atendimento, vamos mandar, vamos fechar a venda, até o final do mês, a gente conseguiu fechar aí o faturamento de vocês. Muitas vezes a gente não compra porque a gente esquece. Eu sou uma, se vocês querem vender uma coisa para mim, vocês vão ter que me chamar 15 vezes. Porque a hora que vocês mandarem, eu vou estar fazendo outra coisa, mas eu quero comprar. Então, mandem mensagem de uma forma estruturada, com o tom de voz da marca de vocês, tá? Essa aula vai ficar gravada por 48 horas. O gerador de prompts vai ficar para vocês, essa ferramenta é um presente para vocês usarem sempre, tá? E é isso, meninas, é sempre um prazer, fico muito feliz de encontrar com vocês aqui. Jô, tu queria falar, Jossana? Você levantou a mão, eu saí desengatada, falando, enlouquecida, desculpa. Tá no mudo, você tá com coisinha mutado. Oiê, eu tinha levantado sem querer, mas mais uma noite incrível aqui com vocês. Já estou colocando algumas coisas em práticas com a IA, mas agora eu tenho que botar a minha cabeça para funcionar, para dar mais informações para ela, que é bem isso que tu falou, né? Se a gente coloca qualquer coisa ali, ela vai me entregar qualquer coisa. E como isso é muito novo para mim, eu tô tendo dificuldade, assim, às vezes, de organizar minhas ideias, porque é muita coisa que eu quero fazer, daí às vezes eu coloco tudo lá e ela me entrega e eu fico assim, de informação baseada no tanto de informação que eu mandei para ela. Daí eu tenho que dar uma segmentada ali, respire e vai com calma. Exato. A gente, até por isso, assim, Jô, que eu brinco, né, que a gente desenvolveu o programa de aceleração para mulheres aceleradas, né, o clube, porque qual que é o ponto? Quando a gente aprende a IA, que é o movimento que vocês estão, gente, abre uma caixa maluca de possibilidades que é incrível, e que se a gente olhar uma ressonância do nosso cérebro e comparar com a ressonância do cérebro de uma criança brincando de Barbie, as áreas que ascendem são muito próximas. Então, a gente está usando a nossa criatividade de uma forma que a gente não usava desde a infância. Então, acontece isso, a gente quer fazer tudo. E aí é por isso que é bom, Jô, ter esse ambiente aqui, e o grupo, e ali quando vocês falam, exatamente para ter essa curadoria de o que eu foco primeiro, se dá para fazer tudo, para que lado que eu vou, né? O que vai me dar mais... Exatamente! É muita coisa. Que nem hoje eu quero fazer um programa, tipo, de reset corporal e tal, fazer um desafio. Aí tem muita gente que é do digital. Quem sabe agora que eu tenho meus dons de IA, vou fazer um aplicativo para as pessoas darem os check-ins ali e mando uma planilha para quem é da escrita, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Até o dia 2, a Andrea vai me ajudar. É isso aí, até o dia 2 e depois a gente continua ajudando também. Mas com certeza dá para fazer. Assim, eu sempre conto esse caso da Kivian, né, que é de uma cliente, que ela também era uma aluna. O sonho da vida dela era desenvolver um aplicativo para gestão do ciclo hormonal da mulher em diversas fases. Quando ela teve filho, durante a gestação, depois da gestação, agora na menopausa. Sempre foi uma coisa, ela nunca tinha conseguido investimento, anos da vida dela, estruturando o projeto. Fez o curso de IA, 8 dias depois, pum, aplicativo na loja. Então, assim, essa é a magia. E, Jô, vai dar para fazer. A questão é metodologia. A gente tem uma metodologia de 6 passos que eu vou ensinar para vocês no dia 2,
que é o método PAR, que a gente vai da produtividade à receita em 6 passos, que se a gente seguir ele do início ao fim, a gente entrega muita coisa muito rápido para o mercado, para o cliente, para a gente, sem entrar nessa paralisia analítica, que acontece às vezes, né? Que a gente daí começa a ficar ansioso e a gente fica com 15 projetos inacabados. Não, é um projeto, faz rápido, entrega próximo. Linha de produção enlouquecida. No meio a gente toma uns espumantes, a gente dá umas risadas, depois a gente volta. A gente vende maçarico, eu nunca esquecerei disso. A gente vende maçarico. Gente, o maçarico já bateu a meta do mês e é dia 23. Mas agora, Patrícia, a gente entrou na mochila. Agora. Pois então, eu conto para todo mundo maçarico, eu falei, a próxima vez ela vai me dizer que inventou outra coisa. Agora está sendo a mochila e a gente, inclusive, meu marido está aqui querendo conversar comigo porque a gente está pensando em ir para a China, que tem uma feira em outubro que chama Canton Fair. Bom, se eu for para a China, ninguém me para mais, né? Que tem uma feira lá com fornecedores para ver exatamente esses produtinhos assim malucos que vendem no Mercado Livre. Essa história do maçarico, gurias, é que um dia a gente estava assim entre empresárias, que nem aqui, só que presencialmente, tomando uns pileque, e aí a gente começou a conversar com a inteligência artificial, pensar em novas ideias de negócio, e a gente aí em menos de 4 meses, 4 meses e meio, 5 meses, a gente saiu de 0 a 370 e poucos mil reais de venda em maçarico. Maçarico é aquela coisa que sai foguinho, sabe? Aquilo que eu nunca usei. Que o chefe usa, que os hidráulicos usam para fazer solda, todas essas coisas assim. Então, eu usei com charuto. Aí a gente vê o nível, né? A gente o alto nível. É isso aí. Mas, Jô, é isso. Meninas, não sofram sozinha. Mandem fofoca do que vocês estão fazendo. Meninos também, mandem as fofocas de vocês, né? E na semana que vem nos encontramos. Convidem todas as mulheres que vocês conhecem, que vocês sentem que estão sobrecarregadas, que precisam crescer o negócio, que estão nesse labirinto de eu preciso de dinheiro, eu preciso de tempo, eu preciso de gente. Vamos crescer esse negócio. As cadeiras do mercado já são nossas. Bora sentar nelas. Feito, gente. Prazer, gurias. Bom descanso. Beijo, até semana que vem. Beijo, boa noite. Até. Boa noite. Tchau. Boa noite, até semana que vem. E você, se tá por aqui ainda não entrou, por que na aula online?